Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal N React. Esse vídeo é o corte da Isso live, aí. então se você não quer perder as lives, passa aqui na descrição, segue na roxinha e entra no Entra no Discord. Discord. Vídeozão diferente aí, mano. Bem diferente. A treta fatal entre Tupac e Big, decifrando o hit em Up. A história por trás da diss do canal Decifra Hits. Cada canal novo que a gente conhece, né? Nunca vi Decifra Hits, tá ligado? Nunca vi esse canal. Bora então. Bora lá. Acho que não tem nada demais na descrição. Só tem aqui mostrando que é a introdução, pá. E é isso. É isso aí, bora lá. Bora ver Será o que que tem que é legenda? essa brisa aqui. Deixa eu ver se tem legenda. Não tem. Ah, não, tem sim. Lá embaixo. Tem legenda. Bora. Bora lá. 3, 2, 1 E e play. play. Quando verem Tupac, chamem a polícia quando verem Tupac. Quem Oxi. atirou em mim não terminou o trabalho. E agora Caralho. vocês sentirão a fúria de uma ameaça. Vamos acertá-los. O que você acabou de ouvir não são apenas letras de rap, mas sim uma ameaça real. Palavras que foram escritas e ditas com o puro ódio de quem se sentiu traído pelo próprio amigo. Essa música foi Judas. o ápice da maior treta de rap da história e que literalmente acabou causando a morte de duas lendas do rap. Hoje vamos revelar todos os detalhes por trás da música Hit 'Em Up de Tupac e explicar como a letra se relaciona com a treta, a vida e a morte de Tupac e Notorious Big. Pera, Eu sou então o Tupac morreu por causa dessa treta com o Notorious Big? Diz que foi que resultou da morte dos Eu dois. sabia que ele tinha sido assassinado. Então, Com um tiro de advertência nas costas, pô. Zoeira, mas tipo, você entendeu? Ele morreu. Mas não sabia que era por causa desse cara, mano. Guilherme e você está no canal Decifra Hits. Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Já sei Vamos essa música dividir já. esse vídeo em nunca capítulos. vi a letra. Então, se você quiser pular para uma parte específica, é só clicar na timeline ou na descrição. Dito isso, vamos entender primeiramente quem era Tupac e Big e como eles se conheceram. Em 16 de junho de 1971, nasce Tupac Shakur em Nova York. Seus pais eram revolucionários do Partido dos Panteras Negras, e os ideais de justiça social foram absorvidos por Tupac, que em 88 se mudou para Califórnia e em 89 começou a cantar rap, abordando temas como racismo, violência policial e gravidez na adolescência. Em 91, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, Tupacalypse Now, que o deixou famoso por todo os Estados Unidos e inclusive fez parte da trilha sonora do jogo Que GTA da hora, San verdade, Andreas. mano. Who's the blackjack? Sit back and get back off the fat cat. Em 92, na outra ponta dos Estados Unidos, em Caralho. Nova York, começava a surgir outra lenda do hip hop, Christopher Wallace, mais conhecido como Notorious Big, de 20 anos de idade, apenas um ano mais novo do que Tupac. Mesmo com uma boa educação, criado por sua mãe que era professora, ele se envolveu no crime muito novo e aos 12 anos de idade já Caralho, vendia sabe, drogas. novo. Apesar disso, na escola, ele começou a demonstrar um enorme talento para rimas improvisadas e aos poucos foi ganhando notoriedade pelo seu Notoriedade, dom. Notorious Chegamos ao Big. ano de 1993, o ano mais importante dessa história. Nesse ano, o talento de Big foi descoberto por um dos maiores produtores de hip hop de todos os tempos, Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy. Assim, Big conseguiu um contrato na gravadora P. de Diddy. Puff, a Bad Boy Records. No mesmo ano, Big, ainda em ascensão como rapper, viajou para Califórnia, quando foi apresentado a Tupac Shakur, que já era um dos maiores rappers americanos. Big e Pac logo se tornaram grandes amigos, a ponto de Pac chamar Big para abrir os seus shows, dar diversas dicas de rap para ele e inclusive oferecer Parceirão. sua casa na Califórnia para que Big Difícil a passasse pessoa suas levantar noites. de jeito E o que começou alguém, né? como uma grande amizade acabou se tornando uma rivalidade fatal. É Ainda em óbvio. 93, Tupac viajou para Nova York para gravar um filme, e no tempo que ficou por lá, acabou fazendo amizade com algumas pessoas um tanto quanto perigosas. Uma dessas pessoas era o Haitian Jack, um executivo da música. Nessa época, Big chegou a aconselhar Pac a parar de andar com esses caras, pois ele poderia ter problemas. Mas Pac estava tendo uma vida de rei com seu novo amigo, que o presenteava com joias, festas caras e era tão influente que chegou a apresentar a Madonna Caralho. pra
Caralho. ele. Só que tudo isso tinha uma segunda intenção por Nossa. trás, e um preço que Tupac iria ter que pagar. Haitian Jack era associado a Jimmy Henchman, um traficante e magnata da indústria da música Puta que merda. estava de olho no talento de Tupac e estava disposto a pagar o preço que fosse para levar Pac para sua gravadora. Haitian Jack então começou a pedir para Tupac assinar com Henchman, mas Pac, conhecendo a fama de Jimmy, recusou todos esses pedidos. A partir daí, as coisas começaram a ficar complicadas para Tupac. Em novembro de É, o 90, cara aceitou tudo que o cara oferecia. Daí quando o cara pediu, tipo, Uma custo da coisa troca, que ele pediu, ele não falou, quis. não, o cara, opa, peraí. A Ah, partir não, daí, é? as coisas começaram a ficar complicadas para Tupac. Em novembro de 93, Pac ficou com uma mulher chamada Ayanna Jackson numa boate. E 4 dias depois, ela estava num quarto de hotel com Tupac e mais alguns homens, incluindo Haitian Que Jack. loucura. O que aconteceu naquele quarto, Meu só Deus. quem tava lá sabe. Mas o fato é que Ayanna Jackson acusou Tupac e seus amigos de terem a estuprado naquela noite. Puta Com merda, a acusação, Agora Pac fudeu. teve que desembolsar uma grana violenta com advogados. E nesse momento, passou a considerar uma proposta de Jimmy Henchman, que ofereceu uma Caraca, grana ele para precisa de- Tupac gravar uma música para ele no Quad Studios em Nova que foi tudo York. planejado? E no dia 30 de novembro de 94, Tupac foi até esse estúdio com mais 3 amigos. Chegando lá, o primo de Notorious Big, que é o rapper Little Cease, viu Tupac e disse para ele ir até o saguão e pegar o elevador, porque Big e Puff estariam lá no estúdio e queriam falar com ele. Ao chegar no saguão, Pac foi abordado por 3 caras vestidos com uniformes camuflados. Os caras pediram as joias de Tupac, que tentou pegar sua arma e então foi baleado 5 vezes e depois roubado e espancado enquanto ainda estava caído. Após se fingir de morto e ver que todos foram embora, Tupac conseguiu se levantar, entrar no elevador e ir até a sala onde estavam Big e Puff. Tupac mais tarde revelou que, antes de desmaiar, ele conseguiu ver nos olhos de Big e Puff que eles sabiam de tudo e que ele tinha caído numa emboscada. A partir daí, Caralho, começava mano. a surgir a treta entre Tupac E o Tupac, e não. Notorious. O mais incrível disso não é isso, é que o Tupac ficou vivo. Depois de 5 Cinco de tiros, tiro. 6 pancadas, o que mais? Teve alguma coisa. O que mais, tá ligado? Tipo, mano, e ele ficou vivo. Se arpejou, subiu no elevador, conseguiu subir. e Sem falar- desmaiar, fosse eu no primeiro sangue, eu ai, morri. Não, ele desmaiou. É, antes de desmaiar, né? Nossa, Mas, tipo, que ele loucura. conseguiu aguentar ainda. Que loucura, Se cara. fosse eu, já ia de Não arrasta fazia ideia dessa rapidinho. treta monstra, mano. A partir daí, começava a surgir a treta entre Tupac e Notorious Começava, Big. já tava no Poucas auge. horas depois de sair do hospital, Tupac foi de cadeira de rodas direto pro tribunal para receber sua condenação pelo estupro de Certeza Ayanna que foi Jackson. planejado. Na cadeia, Eles Pac pagaram a já menina estava pra falar, eu acho. desconfiado que Jimmy Henchman e Haitian Tá vendo? Jack tinham armado tudo isso Falou, ó, contra vai ele lá, e que Big e Puff finge que ele sabiam, que tão mas pensando não que o ele ia, avisaram. já era, ferra Além ele. disso, Haitian Jack, mesmo tendo sido processado pelo mesmo crime, teve o seu julgamento à parte e foi liberado. E a única forma de ele ter conseguido isso seria colaborando com a polícia contra Tupac. A partir daí, Pac se sentiu traído e passou a desconfiar de muita gente. Isso explica sua linha I ain't got no motherfucker. So I fucked your no início de Hit 'Em Up. Para piorar a situação, alguns meses depois de Pac ser preso, saiu uma nova música de Big chamada Who Shot Ya, que significa algo como Quem atirou em você, em tom irônico, e que apesar da letra não citar nomes, Tupac imediatamente tomou essa música como uma afronta. E para ele que já estava paranoico com o Big, essa foi a gota d'água. Em resposta, Pac começou a escrever a música Hit 'Em Up, enquanto ainda estava na cadeia. E nesse momento, quando Pac estava mais paranoico, com amigos se afastando e cheio de sentimentos de vingança, um homem se ofereceu a pagar a fiança de 1,4 milhão de dólares para tirar época. Tupac da cadeia. Esse Quanto que é homem isso, cara? era Suge Knight, um produtor e magnata que lançou grandes nomes do rap da Califórnia, como Snoop Caralho. Dogg. Suge é Brabo. um dos nomes mais controversos da indústria do hip hop, e o motivo disso é longo, mas já explicamos essa história no vídeo de Like Toy Soldiers de Eminem. Pra nós, basta saber que ele era um cara muito truculento e perigoso, mas que sabia se apresentar de maneira civilizada e sutil quando necessário, e foi assim que ele abordou Tupac, oferecendo pagar sua fiança em troca de um contrato no Ai. qual Pac deveria lançar 3 álbuns para a gravadora de Suge, a Death Row Records. Sabendo que Suge era rival de Puff Daddy e de Puta toda a que costa brisa, leste, incluindo Big, Pac aceitou a oportunidade e assinou
seu contrato Nossa. escrito à mão, sendo então libertado da cadeia e indo direto para os estúdios da Death Row, onde se juntou com seu grupo de amigos chamado The Outlaws e começou a gravar a música Hit 'Em Up, que foi lançada no dia 4 de junho de 1996. Se tá gostando do vídeo até aqui, já deixa um like e se inscreve porra, para da não hora, perder explicou pra nenhuma caramba. análise musical. Agora, vamos decifrar a letra a partir dos áudios 50 Cent aprendeu com ele e fez mais, sobreviveu a 8 tiros. Caralho, mano. Eu não sabia disso. Pô, esses caras do rap Cara, gringo já só ouvi se tanta lasca, música louco. dele, dos caras, e nem sabia da história. Agora Esses tô me sentindo caras rapper gringo vergonha. era maluco, mano. Os caras só se matavam, louco. Só se metia bala no outro, velho. não Você é perder louco? nenhuma análise musical. Agora, vamos decifrar a letra a partir dos alvos que Tupac ataca nessa música, começando com Notorious Big. Em diversos trechos, Big é acusado de roubar o estilo de Tupac. Agora só quer saber de Versace. Você copiou o meu estilo. Pac foi um dos pioneiros nessa onda de usar roupas de marca de alta costura no Legal. hip hop. Ele era amigo pessoal do próprio criador da marca italiana Versace e já foi até convidado pelo mesmo para participar de Que da desfiles hora, em Milão. mano. Antes disso, Caralho. as roupas dessas marcas eram praticamente exclusivas de celebridades brancas. E Pac ajudou a popularizar essa tendência Que entre da os hora, rappers mano. negros também. Pac já tinha um certo ranço de Big por ele copiar alguns dos seus Eu estilos, que mas diga, aumentou é muito depois ruim de isso, ver gente, que é Big muito ruim. passou a usar as roupas e o clássico óculos da Versace em todos os seus Que clipes. filha da mãe. Beat biter, a pop style taker. I tell you to your face, you ain't shit but a faker. Essa linha é uma forma de atacar o Big, ao mesmo tempo que faz uma homenagem a MC Lyte, uma grande amiga de Tupac que lançou versos parecidos em sua música 10% This. Beat biter, dope style taker. Tell you to your face, you ain't nothing but a faker. Da hora. Pac reclamava que Big roubava suas batidas, e então ele usou alguns elementos das músicas de Big em Hit 'Em Up, uma forma sarcástica de atacar o Big com suas próprias obras. O rapper Idi Amin, que canta o quinto verso de Hit 'Em Up, confirmou essa informação numa entrevista pro Vlad TV em 2015. Os caras tudo dizendo vivo, que só o Pac Tupac morreu. encontrou com a esposa de Big, a Faith Evans, que, aliás, na música ele diz que pegou, That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker. e mostrou pra ela esse rap que ele tava fazendo pra atacar o Big, que Ana. usava como base a batida de uma música de mexeu quem tá R&B quieto. chamada Don't Look Any Further. EDI acredita que Faith tenha corrido para contar para o seu esposo, e assim Big tentou se antecipar e lançou essa batida antes na faixa Get Money. Puta merda. Faz antes. Mas Tupac já tinha previsto essa jogada, e a versão que ele mostrou para Faith era apenas uma demo de Hit 'Em Up. Pac já havia preparado uma versão alternativa, que é a que conhecemos hoje. Nela, Pac zoou Get Money de Big ao colocar um áudio com a voz da Faith Evans falando Take Money durante o refrão. West side, bad boy killers. Além disso, Pac zomba imitando o refrão da música que Big estava gravando no dia do atentado do Quad Studios. Grab your dick if you love hip hop. Rub your titties if you love big pop. Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Caralho, Tupac. mano. E é claro que Caralho. não podia faltar uma referência à infame música Who Shot You de Big. Na linha Frank White precisa levar uma surra por fazer armadilhas, Frank White é um dos apelidos de Notorious Big, pois esse é o nome do chefão traficante no filme O Rei de Nova York, já que Notorious Big era tão influente na cidade que nada acontecia sem ele saber. Por esse motivo, Tupac ficou com tanta raiva de Big e nunca acreditou quando ele dizia que não sabia quem armou pra ele no Quad Studios. Na música, eles também chamam Puff Daddy de fracote e no final Tupac diz: Now you tell me who won. I see them, they run. Isso faz referência a um evento ocorrido no dia 29 de março de 96, na Soul Train Awards, uma premiação na qual teve a presença de Tupac e Big. E segundo o treta, hein? rapper Idi Amin, quando Tupac chegou no local, ele chegou encarando seus inimigos. Big e Lil Cease apenas encararam de volta, mas Puff Daddy logo vazou dali, pulou no seu ônibus e desapareceu rapidamente. Arregão. Tupac também aproveitou medo? sua ira em Hit 'Em Up para atacar alguns rappers
aleatórios que nada tinha a ver com Notorious Big e toda essa treta, mas que tinham lançado músicas atacando Tupac de alguma forma. Um deles foi Tino Excel, Chino XL, fuck you too. que ganhou fama ao ofender Tupac em uma música enquanto ele ainda estava preso, dizendo que ele estava sendo estuprado na cadeia. O outro foi a dupla Mobb Deep, que citou a expressão Thug Life em uma música, e por algum motivo, Tupac achou que ele estava sendo desrespeitado, pois Thug Life é uma filosofia que Pac estava promovendo na época. Apesar de Mobb Deep ter negado a intenção de ofender, Pac atacou a dupla em um ponto bem sensível, dizendo: "Ah é? Mobb Deep? Não tem um de vocês que tem anemia ou algo assim? Fica de bobeira e vai acabar tendo uma convulsão ou um ataque cardíaco. Caras Vai vão se afastar doentes, tá da ligado? gente antes que vocês se arrebentem." De fato, um dos integrantes, o Prodigy, passou a vida lutando contra uma doença genética muito dolorosa, chamada anemia falciforme, que causa a deformação das células sanguíneas. Em 20 de junho de 2017, Prodigy estava internado devido à doença Ah, mas demorou, e veio pô. a falecer. Além desses rappers, Tupac ofende a Bad Boy Records e toda a galera de Notorious Big, conhecida como Junior Mafia, especialmente a rapper Lil Kim e o Lil Caesar, o primo de Big, que atraiu Tupac pro saguão no dia do tiroteio do Quad Studios. A maioria das ofensas são meros xingamentos e não faz sentido passarmos a explicação linha por linha. Agora, vamos entender como Tupac e Big morreram É isso que eu e quero o que saber. se sabe hoje sobre a morte deles. O dia que Tupac assinou o contrato com Suge é visto por muitos como o início de seu fim. Dizem ainda que esse foi o dia que ele assinou um contrato com o diabo, até Cara, porque que Suge era sinistro. membro da gangue dos Bloods e era conhecido por muitos como o Credo, diabo credo, Eterno você é Vermelho. louco. E após a entrada de Tupac para a gravadora de Suge, a Death Row Records, Pac começou a gravar raps com menos críticas sociais e com mais agressividade do que ele costumava fazer. Muito se discute sobre o quanto dessa mudança tenha sido motivado pela sua raiva de Big e da Costa Leste, ou do quanto disso tudo foi influência de Suge Knight, que era o principal apoiador da treta entre West Coast e East Coast e nutria um ódio por Puff Daddy que só iria aumentar nos anos seguintes. Em 23 de setembro de 95, Jake Rubbles, um grande amigo de Suge e também membro dos Bloods, foi assassinado durante uma discussão numa balada em Atlanta, e o cara que matou Jake era um segurança de Puff Daddy. A partir daí, a treta entre a Death Row e a Bad Boy Records começou a escalar de forma descontrolada. Em dezembro de 95, a Death Row deu uma festa de Natal em Hollywood. Um promoter e amigo de Puff Daddy estava nessa festa, e quando Suge soube disso, levou o cara para um quarto isolado e começou a pedir o endereço de Puff Daddy e da mãe Eita dele. porra. Quando o cara se recusou, ele foi brutalmente espancado e forçado a beber urina num Nojo. copo de champanhe. He might have got a few punches, and he probably drunk about 20 shots of piss. You know what I mean? Literally. Puff Daddy ficou sabendo disso e logo se adiantou contratando um segurança da gangue dos Crips para proteger a Bad Boy Olha, Records. que bagunça, O cara, nome sério. desse segurança era Keith D, e ele é uma peça fundamental para entendermos a morte Nossa, de já até Tupac. imagino. Keith Keith D D. era tio de Orlando Anderson, um membro da gangue dos Crips que em julho de 96 roubou o medalhão de um dos seguranças da Death Row, o Trayvon Lane, num shopping da Califórnia. E isso nos leva ao dia do assassinato de Tupac. No dia 7 de setembro de 96, Tupac, Suge Knight e toda a equipe da Death Row foram a Las Vegas para ver uma luta de Mike Tyson na Arena MGM. E adivinha só quem tava lá na mesma noite? Orlando Anderson, o cara que roubou o medalhão da Death Row. Após a luta de Mike Tyson, mais precisamente às 20h49, Trayvon Lane, o segurança que foi roubado, viu Orlando passando pelo hall da MGM e foi avisar Tupac. No mesmo instante, Tupac, Suge e toda a equipe da Death Row partiram para cima de Orlando e o espancaram na frente de todo mundo. Caralho. Depois disso, Tupac saiu com seus amigos em direção à boate 662 de Suge Knight, mas nunca chegaram lá. O pois cara ao é foda, o cara espanca o cara ao vivo ali na frente de todo mundo e agora vamos pra boate. Como se fosse algo super normal, Cara, tá de boa. Vai pra casa, fica em choque, falando, acabei de bater no cara, os caras vão vir cobrar, tá ligado? Os caras Vai vão vir em cobrar? cima. Cara, não, eu vou bater no cara, eu vou achar que não vai acontecer nada, tá ligado? E o Direção incrível, o número da... Ah, é?
Caraca. Boate 662 de Suge Faltou Knight, 6 só. mas nunca É. chegaram lá, pois ao saírem do MGM, Orlando Anderson chamou seu tio Keith D e mais 2 amigos vendo? da Chamou o gangue dos cara. Crips para irem com tudo pra cima da BMW 750i preta, na qual estavam Suge Knight na direção e Tupac Shakur no banco do carona. Caralho. Às 22h55, a BMW parou num sinal vermelho e um paparazzi tirou uma foto que logo depois seria conhecida como a última foto do Tupac em vida. Cara, que Às bizarro, 23h15, o carro para em outro sinal na avenida, em frente ao Hotel Maxim, quando um Cadillac branco para logo ao lado. No banco do carona estava Keith D, que portava uma Glock .40. Ele passou a arma para DeAndre Smith, que ficou com receio de atirar. Então Orlando Anderson pegou a Glock e disparou 13 vezes contra Tupac, 13? dos quais 2 balas acertaram seu peito, uma no braço e uma na coxa. Suge Knight foi apenas acertado por estilhaços e ficou bem. Já Tupac foi levado para o Centro Médico Que ainda Universitário de conseguiu Las ficar vivo. Vegas, onde lutou pela vida em estado crítico por 7 Nossa. dias, até infelizmente falecer no dia 13 de setembro de 96. E Puta que apenas pariu, 6 meses mano. após a morte de Tupac, chegava o dia da morte de Os caras Notorious foram Nossa. caçar Big. ele, né? Ele estava na Califórnia para a gravação de um clipe do que seria o seu último single em vida, o da música Hypnotize. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize. Na madrugada de 9 de março de 97, após Big dar uma mega festa que foi fechada pelos bombeiros por superlotação, ele entrou em seu carro e saiu em comboio junto com associados Andou da assim, Junior já era. Mafia. À meia-noite e 45, o carro da frente, onde Mesmo estava jeitinho. Puff Daddy e seus seguranças, atravessou um cruzamento, enquanto o carro de trás, onde estava Big, teve que parar no sinal Tá vendo? vermelho. Nesse momento, se aproximou um Impala SS de cor escura Caralho, e parou cara. do lado do carro do Big. Mesma Havia coisa, apenas cara. um motorista nesse carro, e ele colocou uma pistola 9mm para fora da janela, disparou 4 vezes contra Notorious Big e sumiu logo em seguida. Apenas 30 minutos depois, Nossa. Notorious Big foi declarado morto. As investigações sobre as mortes de Tupac e Big nunca foram concluídas, e os crimes seguem sem punição. De qualquer forma, contaremos agora a teoria mais aceita até o momento, e a que faz mais sentido para a maioria das pessoas envolvidas e para os fãs. Tupac provavelmente foi morto por Orlando Anderson, como vingança pelo Não, isso é incidente óbvio. após a Certo. luta de Mike Tyson, o que não exclui outras motivações, já que muita gente se beneficiaria com a morte de Tupac, mas devido ao burburinho da mídia na época, a desconfiança do público caiu apenas sobre Notorious Big, que provavelmente só queria ficar na dele, fazer rap e não se comprometer com caras perigosos. Orlando Anderson foi assassinado em 98, mas seu tio Keith D ainda está vivo, e em cara 2018 tudo morreu, ele véi. confessou a participação deles dois no assassinato de Tupac, segundo ele, a mando de Puff Daddy, que até hoje nega as acusações. Já no caso de Notorious Big, Tá, tem um ele confessou que participou, E que tava mesmo lá assim e não não foi deu nada. preso. Tipo, mesmo que passe 20 anos. E o cara nega, né? Ele já falou que foi o cara e o Porra, cara cara, nega, mas. porra, isso que aí. loucura, mano. Que loucura, velho. Daddy, que até hoje nega as acusações. Já no caso de Notorious Big, quem o matou foi o assassino de aluguel Amir Mohammed. O mandante do crime foi o magnata Suge Knight, e o alvo, na verdade, era Puff Daddy. mas ele Quem passou confirmou reto. isso foi o ex-agente do FBI, Phil Carson, que trabalhou no caso por 2 anos, mas teve suas investigações Olha. interrompidas pelos seus que superiores. será, né? Em 2021, Phil Carson revelou que a investigação sobre a morte de Biggie só não foi pra frente, pois o caso foi acobertado por policiais Puta que corruptos pariu, da mano. polícia de Los Angeles, como os policiais Caralho. Kevin Gaines e David Mack, que também Caralho, são mano. membros da gangue dos Bloods e estavam agindo em Ah, conluio com Suge tava tudo Knight. por E trás, apesar já. da mãe de Biggie, Voletta Wallace, ter Ô, os processado a bichos cidade e a polícia de Los Angeles pela morte de seu filho, o caso foi encerrado em 2010 sem solução. E você, acha que faz sentido essa teoria? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Aproveita e se inscreve no nosso canal para ficar sempre por dentro da história por trás das suas Caraca, músicas favoritas. Eu vou ficar. Mano, muito foda, cara. Não sabia dessa treta, não sabia dessa história. Tipo assim, porra, que bagulho louco, mano. Os caras se matavam, tipo assim, por bobeira, cara. Eles já né? Tipo, Parece já que no tiraram- Brasil não tem isso. Você não vê assim, Ah, rapper sei. morreu. Ai, Mano, não tem. Igual lá. Depende. Esse cara era muito famoso, mano. Era os maiores da época, tá ligado? Imagina se o Tupac fosse vivo até hoje. que da hora, Tá né? ligado? O cara fazendo música até hoje. Isso é tipo o Snoop Dogg.
Da hora. mais velhão, pá. Aham, Mano, nossa, ia ser legal. os caras morrem por tontice, mano. Tipo, beleza, armaram pro cara, pá. Aí o cara vai, espanca o cara na rua, vai pra uma boate, vai, mano. Em vez... Vai pro É que lugar na seguro. cabeça dele ele fala, eu não vou me esconder, porque eu sou o maior, eu Não, sou top, se tá ligado? planeja, arruma mais segurança. Eles pensam assim. Tá ligado? Esse bagulho. Mano, os caras é milionário. Eles não pensam em se esconder. Compra um carro blindado, vai andar de Esboça e carro. vou sair, Já que escolheu cara. essa vida, anda, tipo, seguro. Carro blindado, para no lugar, já desce, já entra. Já De sobe no tiro carro. não ia morrer. Tá ligado? Não, agora o carrão suave, vidrão aberto. Você vai foto, vidrão aberto. Paparazzi. O cara arrumando treta com a traficante, máfia, e o cara paradão no semáforo com o vidro aberto. Tipo, tá ligado? Porra, mano, que loucura, cara. Sério, mano. Deixa eu ver, tem um comentário aqui que eu tinha visto. Mesmo se ele fosse pra casa, ia acontecer a mesma coisa. Tipo, Peck foi morto em menos de 7 minutos dos eventos. Sim, mas porque tava no carro, com o vidro aberto. O carro parou. Mano, primeiro, não para em semáforo, velho. Você tá andando devendo, você não para. Eu não devo nada. E de noite, em semáforo, eu não paro porque. Depois da meia-noite ele corta todo o Vai que eu sou assaltado. Vai que para roubar minha moto. É. Eu não paro, não, mano. Marcha, marcha. Dou uma olhadinha aqui, ó. Deu um tempinho, passa, mano. Fazer o quê? A vida é assim, mano. Aí o cara tá devendo, marcado de Ah, parar no morte. semáforo. Tá ligado? Vou ficar parado aqui moscando. Esse David Mack foi usado pra inspirar o Tempest no GTA San. Outro maluco. Não sei, mano. Nem sei que esse cara aí, mano. Por nome eu não vou saber, não. Boa tarde, Atlas. Caralho, muito foda. Mas muito foda o vídeo, mano. Eu curti saber a história dessa treta aí. Aquele bagulho, né? Os caras eram amigos. Virou inimigo mortal. Sempre tem que ter um zoiudo, né? Que estraga tudo. Poderia ser uma parceria da hora ali. Lado a Então, lado, os só dois. que, infelizmente, o Tupac Sei lá, nunca teve mano. prova que foi o Big sabia. Como que ele... E se o cara não Nossa. sabia de nada? O cara é A gente inocente. sente quando a pessoa é falsa com a gente sabe. Foda, foda, mano. A gente Ele sabe. pode ter cara na cabeça dele, paranoia, falando. Mas também é o tanto de coisa que o cara fez pelas costas dele, não é pra menos, né? Eu odeio essas coisas. Ah, tá, verdade, cara. Parece aquele policial mesmo, mano. Porra. Mano, muito foda, de verdade. Eu curti, mano. Esse foi o React, espero que tenham gostado. Se Isso aí. gostou, deixa aquele likezão. Comenta bastante. Passa na descrição, segue lá, Roxinha do Discord. entra no Discord. Tamo junto, até o próximo E React. fomos. E fomos.